Se você é um amante da música, toca algum instrumento e em especial bateria, não saia desse vídeo. Estamos com um convidado especial. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez nesse programinha maravilhoso. Estamos com um convidado especial. Se apresente, meu amigo do coração. Fala, Judeu. Fala, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Guilherme Camargo, para quem não me conhece, mais conhecido como Gui Camargo. Guizinho. É isso aí. Estamos aqui com o nosso convidado especial, o queridinho da mamãe. Olá, tudo bem? Meu nome é Éder. Estamos aqui com o meu judeu. Com o meu judeu. Muito obrigado Com meu judeu. por esse Lá convite ele mais vem que especial. Ou não. Estamos mais um homem de Deus aqui novamente ao podcast, meu amigo Davi. Rocha, é um prazer estar retornando aqui novamente na casa, mesa quadrada, e vamos pra cima desse assunto Beleza. polêmico hoje. Gui, a primeira isso aí. pergunta que eu te faço, cara, conta um pouquinho da sua história. Show. Como que foi esse início? Da onde partiu essa vontade de tocar bateria? Sim, mano, a minha história basicamente, né? Como vocês aqui já sabem que a gente cresceu todo mundo junto. Começou basicamente na igreja, né? O meu interesse pela bateria, quando eu tinha 10 anos. Quando eu vi o João Carlos tocando lá na igreja lá, o bichão pra mim era diferente. E aí surgiu meu interesse lá na igreja pela música. Foi seu primeiro instrumento, Gui, ou você já tocava alguma coisa? Não, tocava nada. Tocava nada. Se apaixonou, olhou a bateria. Na verdade eu sempre olhava a bateria, né? Sempre gostei assim da bateria. Não tocava nada mesmo, Gui? Só batera? Bateria foi. Só a bateria. E você, tipo assim, você começou na sua casa ou falou pro seu pai, ó, eu gostei ali, quero tocar bateria e vou ter aula? Sim, então, na realidade, quando surgiu esse interesse, minha mãe foi falar com o João Carlos, né? Perguntar se ele dava aula. Só que ele não dava aula. João Carlos era quem? O Tuca. Lembra do Tuca? Lembro. Então, o Tuca. Aí foi perguntar pra ele se ele não dava aula. Aí minha mãe conversou com alguns parentes, alguns amigos, e minha prima arrumou um baterista lá da igreja dela pra me dar aula. E aí eu comecei a fazer aula com ele desde o começo. Aí ele me deu aula durante 3 meses, que foi o Thiago Carrasco. E aí comecei a fazer aula com ele, aí ele me ensinou o basicão, né? O tu, tchá, tu, tchá. E aí, consequentemente, após isso aí foi quando minha mãe procurou uma escola mesmo, né, pra me estudar. E aí comecei a estudar com um professor chamado Daniel Seco, que ele tava morando em Araçatuba e agora recentemente retornou pra Campinas. Legal. Mas aí, nesse tempo, é legal que ressaltar isso, porque o Éder, né, toca bateria também, tocava. O Éder toca um monte de instrumento, O Éder né, toca tudo, né? Mas Que aparece e ele desenrola. Mas a galera da igreja, assim, né? O Éder na época, o William, o Caio também, né? O João Carlos até. Sempre me dava algumas dicas, né? Fora as aulas, né? Porque você fazer aula é uma coisa, né? Você aprende muita coisa. Só que você tocar na igreja é outra coisa, né? Então, hoje você é o baterista que é devido ao seu dom. Tipo Sim, assim, primeiramente, claro. Você amava o que você fez e teve o básico que foi desenrolando, foi desenvolvendo, certo? Sim, mano, assim, eu sempre falo pra todo mundo que não adianta você querer fazer uma coisa se não tiver o dom daquilo. Não tem como. Você pode até tentar, mas você não vai chegar a um certo ponto que você às vezes não vai conseguir desenvolver mais, entendeu? Igual quem tem um dom, quem tem um chamado pra aquilo ali. Entendi. Sabe? Então, pra mim, é primordial o dom. Legal. E quando você viu que, ó, dá pra viver da bateria, teve algum momento que você falou, puxa, isso aqui é uma coisa que dá pra profissionalizar? Mano, na realidade, assim, no nosso país, a música em si, não a bateria, né? A música, a arte, né? A dança, o teatro, é uma parada muito desvalorizada. Porque, assim, aqui, culturalmente falando, a galera não dá muita importância pra isso. A galera não olha isso como uma profissão. Músico? Não só o músico, a arte, a dança, a música, o teatro, a galera não olha isso como uma arte aqui. A galera olha isso como, tipo, um hobby. Ah, eu vou fazer balé. Só que a galera não acha que, por exemplo, uma bailarina Possa viver disso. Entendeu? Ah, eu vou fazer teatro. Às vezes a galera não acha que aquele cara pode sustentar uma família fazendo teatro. Só que aí o que acontece? Esse estalo, né, surgiu na minha vida assim, muito cedo, mano. Quando eu comecei, eu já fazia aula. Com 12 anos eu comecei a sair pra tocar com as bandas regionais nas igrejas, né? Ah, legal. Então, assim... Você tinha algumas parcerias com o pessoal? Não parceria, mas, tipo, o pessoal ia me chamando pra tocar com as bandas gospel nas igrejas, assim, eu ia. Que você E aí foi desenrolar. quando eu comecei... O meu interesse pela música começou a aumentar, né?
E aí eu falei, caraca, bicho, que legal isso. Então, ali foi que pintou aquele interesse, né? E aí, às vezes quando a gente ia tocar, às vezes recebia uma oferta tipo de gasolina, ou às vezes não recebia Aí nada. começava a ajudar. Já começava a ajudar. Mas aí, quando eu comecei a tocar profissionalmente mesmo, foi com 15 anos, quando eu fiz meu primeiro casamento. Que eu toquei na cerimônia de casamento. E ó, outra coisa, por exemplo, nós sabemos que hoje você é um dos bateristas oficiais do Fernandinho, que é Sim. um ícone aí, uma referência no mundo cristão, né? Sim. No louvor. Quando que surgiu na sua cabeça, falou assim, quero chegar a tocar no Fernandinho? Você teve esse objetivo ou a consequência te levou lá? Sim, mano, na realidade, assim, eu lembro até hoje, quando minha mãe, ela trocou o carro, que a gente tinha um Corsinha, né, antiguinho, Certo. e ela comprou o Prisma. Aí quando ela comprou o Prisma, tinha aquele CD player no carro. Aí ela foi numa livraria gospel e comprou vários CDs. E ela comprou o CD Faz Chover do Fernandinho, que foi o primeiro CD Foi o dele. primeiro CD E aí dele. quando ela botou aquilo ali, eu ouvi, eu falei, caramba, mano, esse cara toca diferente, né, o baterista, né? Aí passou pela minha cabeça assim, nossa, já pensou um dia eu tocar com ele? E a música do Fernandinho tem uma batera mais rápida, né? Tem por conta do estilo, O né? estilo dele é um Fernandinho estilo pop, né? Meio... pop rock, rock and Isso. roll, assim, então... E isso, por exemplo, dá destaque pra quem tá na bateria, né? Não só pra batera, né? Pra guitarra, pra baixo, pra tudo. Mas a bateria no rock é uma coisa muito presente, né? Muito em evidência, assim, muito destaque, né? Então ali surgiu... Passou isso pela minha cabeça. Só que aí, conforme ele foi lançando os outros álbuns dele, as outras coisas... Você foi gostando Foi do estilo. cada vez eu gostando mais daquilo. Então, aí eu comecei a buscar isso aí, entendeu? Orando, lógico, primeiramente. E qual foi o seu tentando- primeiro contato, assim? Que você fala... Você teve o seu primeiro contato, assim, com o pessoal, com a equipe do Fernandinho, onde você começou a imaginar um pouco mais forte. Olha, consigo talvez fazer parte. Sim. Teve algum momento, assim? Teve. Foi na Marcha de Jesus em Campinas, acho que se eu não me engano, no ano de 2015 ou 2016. Que foi o ano que eu trabalhei na marcha, no backstage da marcha, né? E aí legal. trabalhei, e aí ele ia tocar lá. E aí o pessoal chegou da banda, eu falei, mano, eu preciso dar um jeito de colar com os caras. Tenho que me apresentar aí. De conversar com os caras no camarim e tal. Cara, eu lembro desse dia. E aí. Eu lembro que você falou desse dia. Então, Eu aí lembro. quando o pessoal chegou no camarim, tipo, eu entrei com o pessoal lá pra dentro e comecei a conversar com o pessoal. Se eu não me engano, você tava até com o Cabeça na época, não tava? O ele Cabeça foi tava- junto com você, né? Sim, ele tava junto, eu lembro. ele tava junto, eu e ele trabalhando lá. E aí eu entrei lá pra dentro do camarim dos caras e comecei a conversar com o pessoal. Aí a gente conversa vai, conversa bem, a gente pegou uma amizade. Aí os caras falaram, mano, se você quer um dia tocar aqui, você precisa fazer isso, isso e isso. Começa a focar mais ou menos nessas visões, assim. Exatamente. Aí o guitarrista do Fernandinho, tiozinho, que me deu, tipo, uma dica muito legal, assim. Ele falou, mano, grava 2 drum covers, assim, tocando exatamente igual as músicas dele. E grava Sem um querer só. se apresentar. Sem Faz querer, a faz lição o que de tá casa, ali, exatamente. Faz exatamente igual tá ali, sem nada. E grava um drum cover seu, aí você pode fazer o que você quiser. Aí eu gravei, aí eu legal. mandei pra ele apresentou pro Fernandinho, e aí foi quando realmente eu tive meu primeiro contato com eles, assim, vamos dizer assim, oficial, né? Que eu conheci diretamente o pessoal, tive a oportunidade de conversar com o Fernandinho ali depois. E aí meu vínculo com eles foi cada vez aumentando mais, né? Por quê também? Porque toda vez que eles vinham pra região daqui de Campinas, São Paulo e tal, que era mais perto, eu ia com eles, né? Pra tá junto, pra ter uma amizade. Sei. Porque é o seguinte, não adianta nada você querer estar com uma pessoa, sendo que você não tem amizade com aquela pessoa. Sim, com Não tem certeza. como. É igual aqui, Você foi fazendo vínculo ali. Exatamente, a gente tá aqui hoje nessa mesa aqui sentado. Mas se eu não tivesse vínculo com você, com o Davi, com o Éder, com ninguém, eu não tava aqui hoje. Não, com certeza, Entendeu? Com certeza. Então você fortificou a amizade ali e tal pra fazer uma unidade ali. Exatamente. E a oportunidade veio num show? Eu falei, ó, vamos fazer um teste com o Gui. Vamos colocar o Gui. Como que foi, assim? Não, na realidade é o seguinte, antes de eu tocar a bateria com ele... Você eu participava dos ensaios? Não, toda vez que eles vinham, tem uma galera que faz parte da banda, chama hold, né? O que é o hold? É o cara que nada mais, nada menos que ele monta os instrumentos, monta e desmonta. E ele fica à disposição do músico ali. Então, na realidade, é o seguinte, o que aconteceu? Eu comecei a aprender um pouco mais sobre essa área do hold. Eu já sabia montar bateria, afinar a bateria, só que eu não sabia, por exemplo, como montar uma guitarra corretamente. Porque é diferente, às vezes, você montar a guitarra na igreja
e montar num show. É outra estrutura. Ah, entendeu. É muito mais coisa pra você montar, é muito mais coisa. E você não pode montar errado, porque senão às vezes não vai chegar o som, às vezes você pode queimar Você um tem que equipamento. olhar numa visão um pouco mais profissional. né? Exatamente. Pouco não, profissional da coisa. Profissional. Exatamente. Então aí foi quando eu comecei a aprender esse lado do hold. E aí eu comecei a trabalhar ali, vamos dizer, de hold. Entendeu? Mesmo às vezes sem receber nada. Pra mim tá ali com eles, aprendendo. Pra fazer o seu meio de campo ali Exatamente. com o pessoal. Além de fazer o meio de campo, também o quê? Aprendendo um lance diferente. Porque Entendi. saber tocar bateria, eu já sabia, eu fazia aula. Entendeu? Você dava aula também, né? Dava aula também. Nessa época você já tava dando aula, Já tava né? dando aula, já tocava em vários lugares, assim. Então, assim, além disso, o que acontecia? Se o pessoal me falar assim pra mim, como eu em casa eu já estudava as músicas do Fernandinho, já gostava muito, se o pessoal falar assim pra mim, mano, senta aqui e toca. Eu sentava e tocava a música, exatamente igual tava no CD. Entendi. Entendeu? Porque eu já tava acostumado a estudar isso em casa, treinar isso em casa. Então, pra mim, eu me sentia em casa. Hoje você vive só da música. Hoje eu vivo 100% da música. 100% da Minha música. renda, 100% da minha família, da minha casa, é 100% da música. Que bacana. De aula, viajando com o Fernandinho, tocando com o Fernandinho, tocando Tem em casamento, alguma experiência em que você consegue gravações. falar pra gente, Gui? Por exemplo, alguma coisa que te estressou, cara, nesse tempo? Que me estressou. Tem alguma coisa que você não gosta? Fala, pô, se pudesse ser um pouco diferente essa questão, melhoraria. Sim. Mano, eu acho que uma questão que dá pra melhorar sempre, né? Mas aí também envolve muitos fatores. Mas uma questão que daria pra ser melhor é a questão da logística. Logística do quê? De transporte, de translado. O nosso translado. Porque às vezes quando a gente tá na estrada, a galera que tá de fora, que às vezes vê os stories, vê, sei lá, o cara fala, nossa, o cara dorme, sei lá, 12 horas por dia. Tá tranquilão. Tá tranquilão, tá lá tocando, sei lá, em Maceió, tá tocando amanhã nos Estados Unidos. E os caras acham que é mil maravilhas, mano. E na realidade, às vezes não é. Porque é o Rala seguinte, bastante. tem os horários do voo. Os voos, às vezes, que a gente pega, na maioria das vezes, é muito cedo, de madrugada. Só que a gente, se o voo tiver marcado para as 4 horas, a gente tem que estar lá 2 horas e meia antes. Então, a gente, por exemplo, se é 2 horas e meia, a gente tem que estar lá 1h30 da manhã no aeroporto. Então, é muito mais cedo. Então, você já perde horas de sono. E também, às vezes, você chega na cidade, o que acontece? Você pousou, por exemplo, eu vou tocar na Bahia, pousei em Salvador. Só que eu tenho mais 4 horas de van até a cidade onde a gente vai tocar. Então, isso, às vezes, acaba sendo muito cansativo. Entendeu? Não que me chateia, mas é uma coisa que deixa a gente cansado. Tanto eu quanto qualquer outro músico. Exatamente. O desgaste. Entendeu? O desgaste físico. Você chega a ficar muito tempo fora? Quando eu viajo, sim. Normalmente, agora, ultimamente, quando eu tenho viajado com o Fernandinho, a gente tem feito um período de 10 a 15 datas seguidas, né? Então, se eu sair de casa dia 1 e for 15 datas, eu só volto dia 16 pra casa. Deixa eu entender uma outra coisa, por exemplo. Não existe só você de baterista lá. Não. Tem uma A gente tem... uma equipe de profissionais que trabalham com ele. Isso. Vocês fazem a divisão, por exemplo, por região ali do Brasil? Aonde está mais perto de você, o guia ali coloca na agenda. Onde está mais perto do segundo baterista, terceiro baterista, vai locando as pessoas mais perto? Não, na realidade o Fernandinho ele não trabalha dessa maneira. Tem artistas que trabalham dessa maneira, mas o Fernandinho não. O Fernandinho ele tem uma equipe, ele tem 2 músicos de cada instrumento normalmente. Então, 2 bateras, 2 tecladistas, 2 baixistas e assim vai. Porque um exemplo, vamos supor que, igual na época da Covid, né? Eu fiquei com Covid, eu não poderia viajar. Aí teria Entendeu. que ter uma segunda pessoa pra estar no meu lugar. Apesar de que todos os shows foram cancelados naquela época, né? Mas só uma suposição, um exemplo, né? Então, no caso... acontecesse algo. Isso, mas como que ele divide isso? No caso, eu sou baterista que tô rodando com ele na estrada em full time, 100%. Aí, se eu não posso, em alguma data, por alguma coisa que aconteceu, fiquei doente, algum imprevisto, o outro batera vai no meu lugar. Você seria tipo, a primeira escala. Isso, vamos supor que vamos comparar com um time de futebol. Eu sou o Isso. titular. Seu titular Exatamente, tem um uma outra reserva, pessoa. entendeu? Oficial, né? Mas a gente não pode intitularizar isso porque é uma falta de profissionalismo. Isso, Isso, porque tanto eu. É só para exemplificar. Sim, tanto eu quanto o outro baterista que tá lá, independente de eu ser o Tocam. primeiro ou ser o segundo, nós dois tocamos a mesma coisa, igual. Porque não adianta, eu posso tocar às vezes mais do que ele ou menos do que ele, só que lá no trabalho a gente tem que tocar a mesma coisa. Na hora, por exemplo, que você está ali apresentando, você Na está hora no do- meio do louvor, você não pode, por exemplo, fazer o que você sabe a mais. Você tem que fazer na regra. Exatamente. Fernandinho é o cara que ele gosta que toque o arranjo igual do CD. Então, se tá lá o groove, tuts, tchats,
tchá, eu tenho que fazer esse groove. Não adianta Se eu querer... é simples, os dois têm que fazer virada, simples. né? Ficar fazendo Exato, não virada. adianta eu querer ficar enfeitando o pavão. É. Então, pra ele, o lance com ele lá é o quê? Tocar exatamente igual tá no arranjo. Então, como eu disse pra você, independente de eu ser o primeiro, ou eu ser o segundo, terceiro ou décimo, as pessoas que trabalham ali na equipe do Fernandinho têm a mesma capacidade profissional pra estar ali. Legal, São bacana extremamente isso aí, né? capacitadas pra estar ali. E hoje você é casado, isso? Hoje sou casado, graças a Casado. Deus. Ainda não tem filha, né? Ainda não. O que Calma sua aí. esposa, o que sua esposa acha disso? Tipo assim, ela já reclama da questão de viagem, o tempo de ficar fora, ou já é acostumada com isso? Sim, mano, na realidade... O que ela fala? Na realidade é o seguinte, quando eu comecei a namorar com a Ana, antes da gente começar a namorar, na realidade, a gente conversou por muito tempo. E aí, durante essa conversa, ela já me conhecia. Ela já sabia que eu era... Ela já sabia que eu era músico, ela já sabia que eu viajava 15 dias seguidos, ficava fora. Então, quando a gente resolveu entrar num relacionamento, ela já entrou sabendo de tudo isso. De todas essas questões. De que quando se a gente evoluísse para um casamento como a gente evoluiu, eu ficaria de 15 dias fora de casa, eu não estaria tão presente, entendeu? Então, nesse quesito, ela não acha ruim de nada, assim. Eu sou casado também, ó. O Davi é casado, o Éder tá casado. Sim. Mas assim, há uma questão de saber. Mas Sim. na hora que você vive a situação, Sim. é dificilmente falar, mas eu sabia. Sempre tem um estresse um pouco, não tem? Ela Sim. não reclama às vezes? Mano, na realidade, ela nunca reclamou disso pra mim. Ah, mas você fica muito tempo fora. Ah, mas isso, mas Reclama aquilo. pras amigas. Não. Já entrou sabendo, né? Ela já entrou no caso. A gente já entrou, quando a gente começou a namorar, ela já entrou sabendo disso. Entendeu. Que eu ficaria fora. Só que há uma coisa que, por exemplo, ela é do Rio de Janeiro. Hoje ela mora em Campinas. Há uma coisa que ela fala pra mim que ela sente falta às vezes, é falta um pouco da família, de não ter ninguém por entendeu. perto. E por mais que ela sabia que você ia viajar, ela saiu perto da família dela e hoje vem pra Campinas. Sim, hoje a gente mora em Campinas. Então, querendo ou não, ela se sente... Assim, por mais que ela sabe, mas quando a gente sabe, quando a gente vive, são situações diferentes, né? Sim. Você sente na pele aqui o que você já sabia, né? Sim. Mas ficar longe da família já atrapalha um pouquinho. Eu acho que não digo atrapalhar, é o lance da saudade, né? Da saudade, porque, por exemplo, não que ela seja uma pessoa apegada à família, porque ela não é tanto assim, mas como ela tava no habitat dela, né? Na Sim. cidade dela. Hoje ela tá num lugar onde ela não tem parente nenhum. Vamos dizer assim, hoje ela já tem amigas, mas não tinha amiga. Não tinha ninguém, era só eu e minha família. Só que a minha família é diferente da família dela. É diferente dela ter a mãe dela por perto. Sim, com certeza. Dela ter uma tia, uma amiga ali, sim, entendeu? sim. Então é mais nessa questão. Ô Gui, fazer uma pergunta pra você aqui Sim. hoje. Questão de músico, sua mulher é muito ciumenta, irmão? Porque o músico hoje, ele é muito atraído, né? Sim. Questão disso, ela sabe lidar, como é que funciona? Explica pra gente, por favor. Sim, mano, assim, não só no meio da música, né? Mas em qualquer meio que eu acredito que uma pessoa esteja em evidência, seja, por exemplo, um pastor, seja um preletor de uma palestra. Tem assédio. Aquele cara, ele tá em evidência. Então, vai sempre chamar a atenção das pessoas, seja de homens ou mulheres, entendeu? Então, tem sim esse lado das meninas darem em cima, de querer tirar foto, de querer mandar mensagem e tal. Só que... Mas você sente que é tipo uma segunda intenção? Ah, Ou é só aquela relação assim, né? É que a gente é cristão, né? Mas Sim. eu vou colocar pra exemplificar também. Aquela questão de fã, ou você vê que se você fosse Sim. uma pessoa com um caráter bem baixo, Sim. aconteceria algo bem diferente do que acontece hoje. Eu acho que é muito fácil a gente diferenciar isso. Um exemplo mesmo é, por exemplo, quando uma pessoa pede pra tirar uma foto com você e a pessoa posta aquela foto no Instagram, o que ela posta a legenda. Por exemplo, tem pessoas que postam, tem meninas que pedem pra tirar foto comigo. O que eu faço? Toda vez que é uma menina que vem tirar foto, se tiver uma só de um lado ou duas de um lado, eu nunca vou abraçar. Porque disso eu tô me blindando de dar uma abertura pra ela. Eu tô me blindando e blindando a minha família, minha esposa disso aí. Certo. De ela pensar algo a mais. Então eu já tô blindando ela ali. Só que mesmo às vezes eu me blindando disso, na legenda ela posta assim: ai, amei, que lindo. Então nisso aí você já sente uma segunda intenção. Pô, as minhas meninas mente assim mesmo, na cara dura. Mano, acontece. Que lindo. Acontece. Agora, por exemplo, é diferente de quando Isso às nem vezes pode acontece com repostar, uma né? menina, que às vezes a menina toca a bateria e ela tá ali porque ela admira o seu trabalho. Aí ela reposta aquilo ali com uma legenda Aí- assim:
pô, gostei muito do seu trabalho, virei ainda mais fã. É diferente, porque ela já toca. dá pra sentir na legenda Você ali. sente, pô. Você Esse sente. dá pra repostar, né? Não, O outro independente da pessoa, o que a pessoa fala ou não fala, eu reposto de todo mundo. Por quê? Eu não faço uma acepção né? de pessoas. Porque senão aí a pessoa começa a generalizar e falar, esse cara é mala, ele só posta isso, ele só reposta daquilo. Então, eu reposto de todo mundo. Só que se você observar no meu repost, eu sempre coloco a mesma coisa. Eu coloco a mãozinha agradecendo e a caixinha da bateria. Pra todo mundo, Padrão, independente se é padrão. homem, se é mulher. Teve alguma Pra não ficar- legenda ou Exato. alguma coisa assim que você falou, puxa, isso aqui acho Minha que mulher vai embaçar. faltou com respeito, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente também tem que ter um filtro, né? Tem que filtrar. Por exemplo, se a pessoa posta uma legenda que vai te ofender, vai faltar com respeito com você, principalmente com a sua esposa, eu podo. Eu nem reposto. Mas já teve Já teve teve. algo assim, falando, Já nossa, teve. deixa quieto. E eu ainda eu escrevo quando a pessoa reposta, aparece no direct. E eu ainda falo, ó, infelizmente eu não vou repostar esse story seu, porque pra mim foi uma Tá. falta de respeito. Tá esquisito. Eu falo, mano. Porque é boa. o seguinte, o perfil do Instagram é seu. A vida é sua. A sua família é sua. Cabe você o quê? Saber até onde você pode ir. Você Interessante conhece isso sua aí. esposa, cada um conhece a sua esposa. Você sabe até onde você pode ir com a sua esposa. Então, por exemplo, a gente também tem que ter o bom senso, pô. Tem coisa que não dá pra repostar. Tem coisa que é sem noção. Entendeu? Então, é isso. Uma pergunta também bem... Eu sou assim, ó, eu sou bem resistente à questão de shows. A questão de shows, tô falando Fernandinho... Sim, show mas no a modo questão geral. de show no modo geral. Por quê? Gosta de showzinho. Eu não sou muito fã. Não gosto. Mas assim, não sou bem resistente a isso. Só da Por exemplo, Gabriela Rocha. se- Já comprou o ingresso ali. Tá lá. Só da Ariana Grande. Por exemplo, a hora que você tá ali, você consegue sentir ali o pessoal. O pessoal vai por causa do artista? Ou você acha que o pessoal vai ali por causa de Deus, cara? Maravilhosa pergunta. Eu acho que tem os dois lados. Tem pessoas Você que... consegue colocar uma proporção disso? Mano, não. Tipo, você acha que é mais isso? Não, porque eu vou estar julgando as pessoas. Não, mas assim, ó, Entendeu? a questão de julgar é difícil. É uma questão bem complexa. Por exemplo, você tá lá na frente. Sim. O povo que tá ali, Sim. na frente, os mais próximos, que Sim. chegaram primeiro. Sim. Cara, tem os gritinhos, tem levantadinha de mão, tem essas coisinhas que tem... Tipo, ai, Fernandinho, vem aqui só por Isso. você. Tem. Aí já falou tudo. Não tem essas coisas do mundão? Mano, tem. Eu não vou nem rotularizar como cristão ou não cristão. Porque é o seguinte, quando a gente... eu acredito que quando a gente vai num show, sem rotularizar show gospel ou show não gospel. Quando a gente vai num show, um show bilhetado, tá? Um show pago, você tá pagando por aquilo. Você tá ali pra assistir uma apresentação. Isso. Ponto final. Independente de você ser crente, gospel ou não. Agora, quando você vai num show gratuito, numa igreja, você tá indo não pra um show, você tá indo pra um culto. É diferente. Entendeu? Eu tô te passando o lado, minha visão que tô ali em cima, mas uma visão também de quem é espectador. Eu sou espectador, eu gosto de ir em show. Tanto em show, rapidinho, tanto em show gospel quanto em show não gospel. Eu gosto. Tem muitas bandas que eu já paguei pra ir, ou às vezes amigos que tocam com banda gospel e secular, que já me presenteou pra ir no show. E eu vou com a Ana, com a minha esposa, pra quê? Pra apreciar o trabalho dele, pra admirar aquele show, pra aprender. Entendeu? Agora, por exemplo, igual você falou, a maioria do público ali vai pra ver Fernandinho, ou vai pra ver a banda, ou vai por causa de Jesus? Trazendo isso no lado gospel agora, né? Certo. Independente do show ser bilhetado ou não, tem pessoas que estão ali por causa do Fernandinho, tanto é que fica gritando, Tem Fernandinho, E cadê tem mesmo você? esses gritos? Eu vim aqui só pra te ver. Tem, Tem mano. isso aí. Tem isso aí, os gritos de guerra. Aí tem pessoas que estão ali só pra ver a banda, e tem pessoas que estão ali pro verdadeiro propósito do negócio, que é o quê? Que é a Por causa adoração. de Jesus. Que é, na realidade, quando se trata de um show gospel, independente de ser bilhetado ou não, o foco, o objetivo principal tem que ser esse. Entendeu? O que você ia falar, Fê? Tipo assim, que nem você vai numa marcha pra Jesus, Sim. é evangelístico, então já é Sim. diferente. Então vai ter pessoas que não são... O propósito é esse. Que não são cristãos, Sim. que não, né? Então vai ter gente com outras intenções, com outros olhares, com outros, né? Também, né? Então aí fica meio que mesclado, né? Que nem falou, que nem você falou, tem igreja
aquele propósito é o culto. Aí o outro é bilhetado, o Marcha para Jesus é evangelístico. Então, Sim, né, tem... exatamente. Então, é justamente isso que você Depende falou. do local ali, você sente uma diferença Você, das pessoas que você estão lá. sente. Porque, por exemplo, eu tenho a oportunidade de estar com o Fernandinho na estrada, então às vezes a gente faz show em igreja, a gente faz show em teatro, faz show em parque de exposição, faz show em lugar onde tem rodeio, faz show numa marcha para Jesus, e cada ambiente é um ambiente totalmente diferente do outro. E você sente isso. Então, por exemplo, quando você vai numa marcha para Jesus, que é um evento público, um evento gratuito numa praça, ali vai ter pessoas que são crentes e que não são crentes. Ou às vezes, por exemplo, você é crente, só que ele não é. Você fala com ele, pô, vamos comigo. Isso. Pra quê? Você tá levando ele, tentando trazer ele pro caminho. Deixa eu colocar uma curiosidade agora. O Fernandinho, ele tem alguma particularidade? Tipo assim, nossa, quando eu vou tocar com o Fernando sempre... sempre acontece isso quando ele tá lá. Ou antes da gente começar a louvar a Deus ali, ele gosta que nós fizemos uma oração nessa maneira. Tem alguma particularidade? Falou, nossa, cara, eu acho o Fernandinho uma referência porque, cara, eu olho isso nele e sempre vejo isso. Alguma coisa, não, positiva, assim, entendeu? Sim. Mano, uma particularidade que eu vejo de Fernandinho, assim, é que ele preza muito pela família. Família. Pela família. Tanto dele quanto as nossas, né? Tanto é que ele, assim, ele sempre pergunta, e aí, como que você tá? Como que tá a família, os filhos? Tá bem? Tá tudo certo? E aí, tão indo pra igreja? Tá? Então ele se preocupa com esse lado da família, mas o lance da família tá firmado ali, de você tá firmado em Cristo, né? Que é uma coisa, acho que você precisa ter, né? Ele não é aquela pessoa que, tipo assim, sua vida é sua vida, toca, ele tá com ele ali, ele se preocupa com todo. Exatamente, ele se preocupa com todo mundo que tá ali, ele dá atenção pra todo mundo, ele pergunta como tá, e ele quer saber como tá. Porque às vezes, mano, tipo assim, todo mundo passa por dificuldades, por problemas, seja na família, seja fora da família. Mas assim, de alguma maneira, a gente tá ali, eu tô 15 dias com eles e tô 15 dias em casa. Então ali também é minha família. Verdade. Então, e ele além de cantor, ele é um pastor. Então, ele é um cara que, tipo assim, de alguma maneira, não só ele ali, mas às vezes entre a gente da banda, entre a gente ali, os músicos, a gente conversa, pô, tô passando por uma dificuldade, você pode orar por mim? Você pode me ajudar nisso? Me dar um Bacana isso conselho? daí. Porque, mano, ali é uma... Um vai cuidando do outro um ali. vai cuidando do outro, é uma família, pô. Legal. É uma família. Ô Gui, tem uma pergunta pra você. Sim. Você que falou evangélico desde pequeno aí, você já recebeu alguma revelação sobre o seu futuro? Que você ia ser um Interessante evangelista? isso, hein? Porque eu já recebi altas revelações que ia ser um pastor, que eu ia pregar a palavra. Você já teve uma experiência muito grande com Deus, que Deus falou assim, ó Gui, você vai ser isso, esse é o seu futuro. Já soube o que ia ser o seu propósito? Sim. Mano, uma vez na Cristo é Real teve um culto que chama Eu Tenho um Chamado. Não sei se você lembra disso aí. Lembro. Você lembra? Então, naquele culto lá, o pastor Elias Rodrigues que pregou, ele falou com algumas pessoas, né? E uma das pessoas que ele falou foi comigo. Então, ele no que ele revelou ali pra mim, tudo que ele falou tem se cumprido hoje na minha vida. Ele disse que eu seria um músico, que eu iria tocar alguns instrumentos, eu toco, que eu iria conhecer o mundo, que eu iria ser conhecido no mundo. E, mano, assim, às vezes a gente olha, pô, o que é ser conhecido no mundo? É eu viajar pra outro país? Nem sempre. Entendeu? Mas ele disse também que eu iria viajar pra outros lugares, pra outros países. Mas ele falou que eu iria ser conhecido no mundo. Tanto é esse lance que é legal, que, pô, eu tenho aluno do Japão. Caramba. Bacana. Eu moro no Brasil. O Japão é exatamente 12 horas a mais que aqui. É o outro lado do É planeta. ao contrário. Então, como que o cara do outro lado do planeta me conheceu? Internet. Hoje a internet é o maior meio de comunicação do mundo. Qualquer coisa que você postar na internet, seja no Facebook, no YouTube, no Instagram, qualquer plataforma, qualquer rede social, no Google, o mundo inteiro tem acesso àquilo ali, ó, em um estralar de dedo. Pode falar, E David. outra coisa também muito interessante, né? As pessoas gostam de acelerar o processo, né? Sim. Quanto tempo demorou pra você chegar onde você sempre quis? Mano, na realidade é o seguinte, eu acredito que a gente tem que sempre ter sonhos maiores do que onde a gente tá, né? Se eu falar pra você, se você me fazer uma pergunta assim, pô Gui, você chegou no seu ápice da sua vida, da sua carreira, da música? Não. Almejo sonhos maiores, objetivos, sempre mais. Mas assim, voltando pra pergunta que você me fez, tem pessoas que gostam de acelerar o processo, tem pessoas que não conseguem respeitar o tempo das coisas, o amadurecimento. Eu vou te dar um exemplo meu mesmo. Quando eu conheci o pessoal do Fernandinho, se eu não me engano foi 2015 ou 2016, eu conheci, mano, eu já tocava todas as músicas. E naquela época ele tava sem baterista, tava aberto pra vaga. Eu fui, gravei os vídeos, mandei e tal.
E aí, quando o pessoal me conheceu, não, gostamos demais de você tocando, tal, esteja com a gente. Mano, e eu tava com eles. Só que eu nunca recebi um convite pra tocar. E eu ficava, às vezes, Se perguntava. brigando com Deus na oração. Falava, Deus, eu tô pronto. E aí, vamos, eu quero tocar, eu quero estar lá e tal. Não pra me aparecer, mas pra exercer o que eu fui chamado. Só que, mano, eu não entendia que não era o meu tempo ainda. Eu não tava preparado pra aquilo. Aí, a hora que eu entendi aquilo, que não era o meu tempo, aí a minha oração mudou. Eu falei, Deus, não é o meu tempo, não é a minha vontade. É a sua vontade, é que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida. O seu tempo. Mano, na hora que eu orei desse jeito, parece que as portas se abriram. Aí foi. Aí fluiu. Aí Talvez começou a acontecer. esse amadurecimento que tava te faltando, né? Exatamente. É porque assim, a gente, na nossa cabeça, no nosso olhar humano, a gente acha que a gente tá pronto pra tudo. É verdade. Só que é aquilo que a gente veio conversando. A gente, antes de vir pra cá, a gente tava conversando no carro. Mano, Deus nunca vai dar um fardo pra você que você não possa carregar. Às vezes, se eu assumisse uma responsabilidade naquela época que eu achava que eu estava pronto, às vezes... Talvez ia subir na sua cabeça. Talvez ia subir na minha cabeça. Talvez eu iria estar um tempo ali e não iria conseguir prosseguir, porque era Não muito ia novo. desenrolar, né? Não sei, Desenvolver. entendeu? Ô Gui, como você falou que você já sentia que já estava pronto, na sua estreia com o Fernandinho, como é que foi? Foi o que você esperava ou você meio que se decepcionou? Falou assim, nossa, eu errei nisso, podia ter melhorado nisso. Ou Podia você ter fala assim, dado não, mais. eu cheguei e era do jeito que tudo que você imaginou aconteceu. Aham. Mano, foi bem legal, assim, no dia, porque muita gente me pergunta, mano, como que foi a primeira vez? Você ficou nervoso? Você não ficou? Você ficou... Não fiquei. Errou, não errou? Então, foi muito legal porque, assim, como eu disse, né? Quando eu fiz o teste, tipo assim, hoje, dali uma semana eu fiz o meu primeiro show com ele. E quando eu fui fazer o meu primeiro show, que eu botei o fone de ouvido, assim, que eu comecei a tocar, que eu ouvi a voz dele no fone, mano, eu lembro que eu fechei o olho assim, eu tava tocando, eu fechei o olho e agradeci a Deus. Falei, Deus, obrigado por essa oportunidade. É isso que eu sempre sonhei. E tipo assim, aí o pessoal pergunta, quantas pessoas tinha no show? Mano, o primeiro show que eu toquei com ele tinha 20 mil pessoas. Nossa. É muita gente. Muita Aonde foi? gente. Foi em Marília. Nossa. É muita gente. Então a galera olha e fala assim, nossa, mas você não ficou nervoso? Você não ficou... Mano, por incrível que pareça, eu não fiquei nervoso. Por quê? Eu acho que por 2 motivos, tá? Primeiro, eu tava acostumado já a tocar em lugares grandes pra muita gente. Então, e quando você tem um hábito disso, é igual, por exemplo, você dirigir. Se você tá acostumado a dirigir, se você pegar uma rodovia ou pegar um trânsito ou não, pra você tá em casa. Agora, se você acabou de tirar a carta e você pega uma rodovia, que você vê aquele fluxo de carro rápido, você fica Você já dominava o que você estava fazendo. Exatamente, eu já dominava, eu já tinha o domínio sobre aquilo. Mas eu acho que uma segunda coisa que me tranquilizou muito é o quê? Que eu já tinha a amizade dos caras. Eu já trabalhava com eles antes de hold. Então, e eles me abraçaram. Falou, Gui, Você se sentiu em casa, à vontade. Exato, me senti em casa. Os caras falaram, mano, fica tranquilo, você tá em casa, tá com a gente. Então, eu tocando, mano, eu tava tipo assim, o que é a música pra mim, além de ser um trabalho, o pessoal fala, o que é a música pra você? Pra mim, além de ser um trabalho, eu não considero como trabalho, eu considero como uma diversão. É maravilhoso eu estar ali tocando. É o que você gosta, eu me né? divirto fazendo aquilo ali, entendeu? Então, teoricamente, não é um trabalho pra mim. E você tem outros trabalhos quando você tá na sua casa, por exemplo? Ou hoje você foca só com o pessoal do Fernandinho? Não, eu tenho outros trabalhos. Eu tenho, fora o Fernandinho, eu dou aula em casa, dou aula particular. Você e não online. parou de dar as suas aulas? Não parei. Continuo dando aula particular, online. Continuo fazendo as gravações online também, pra quem precisar. Faço outros trabalhos também, freelance, pra quem me chama, entendeu? Esse período que você tá... Ah, legal. Isso que eu ia perguntar. Qualquer outro trabalho, entendeu? Você tem uma equipe? Não tenho. Uma equipe... turma assim? Falou, quando eu tô em casa, eu já tenho uma turma preparada ali, fazer festa, casamento, alguma coisa Na assim? verdade, assim, eu trabalho com várias equipes, né? De Campinas e região, né? Que O pessoal fazem precisou... casamento. O pessoal precisou, me Dá ligou, um Gui, toque. está disponível tal data? Tô disponível, aí eu faço com aquele pessoal. Ô Gui, uma outra pergunta aqui, cara, que todo mundo tava comentando comigo. Você já teve uma hamburgueria, cara? Fala pra gente aí sobre isso aí. Verdade! Não é só bater, né? Fiquei sabendo que você Nossa, faz uns tinha lanches disso, top, né, cara. irmão? Muito Giba bom, Burger? velho. O quê? Burger. Giba Burger? É Conta pra verdade. gente um pouquinho desse O brabo. Recitou. Cara, verdade. Conta essa história aí. Eu já tive o Taleco. Época boa, já tive E hamburgueria. era bom, hein? Era bom, mano. Nossa, Tive velho, hamburgueria. muito bom aquele hambúrguer. Mas o único motivo que me levou a parar com a hamburgueria realmente foi na época que... Eu abri na época da pandemia, né? Porque a música, tipo... Parou, todos os shows, todos os alunos, bem dizer, pararam quase, então não tinha trabalho. Eu precisava de uma segunda opção, né? E aí foi quando me veio a ideia de abrir uma hamburgueria. E aí eu abri a hamburgueria e realmente, assim, como eu gosto muito de hambúrguer, de comer bem, eu gosto de comer bem.
Não quero dizer que comer bem seja pra ser Sim, caro. você gosta mas de eu algo gosto- saboroso. Exatamente. Então eu comecei com um padrão de hambúrguer muito alto. Carne Angus, tudo coisa top. Só que aí, na pandemia, as coisas começaram a aumentar muito de preço. E aí chegou uma hora que, tipo assim, ou eu aumentava demais o preço do meu lanche e quase ninguém ia consumir, ou eu caía o padrão de qualidade. Como eu não queria cair o padrão de qualidade, eu optei por parar, entendeu? Mas E eu quem te tenho... ajudava? Família toda. Meu pai, minha mãe, minha avó na época, né? Ficava Pessoal ajudava. um em cada ponta ali, um assava o hambúrguer, o outro eu montava. e meu pai ficava na parrilha, né? Que o meu hambúrguer não era feito na chapa, era feito na parrilha, né? Meu pai fez uma parrilha e era no carvão e na lenha pra defumar a carne, era outra parada. É um negócio. Então, Zoado, menino, hein? De 200 e... hambúrguer de 220 gramas, era um lance de carne Angus, pô, de fraldinha Angus, não era qualquer carne, né? Então, assim, era uma coisa saborosa. Então, tipo assim, ficava eu e meu pai na parrilha. Quanto tempo Aí- ficou aberto? Ficou quase um ano. Ficou acho que 10 ou 11 meses Pô, aberto. ficou bastante tempo. Aí, quando começou a aumentar muito, eu optei por parar, pra não cair o padrão de qualidade. Aí, no caso, ficava eu e meu pai na parrilha, minha mãe finalizando os lanches, né? E embalando, e minha avó fritando a batata. Vou fritando A a avó batata. fritando a batata. E ela Ei, gostava, vozinha. mano, e ela gostava, velho, de fritar a batata. Porque tipo assim... Pô, não tinha uma fritadeira não, cara? Deixou a avó na batata, Mano, velho. eu até queria comprar, ela falou, não, eu prefiro fritar porque aí eu vou saber o ponto certinho dela, bonitinho e tal. E foi legal porque na época, quando eu comecei a pensar em abrir uma hamburgueria, eu comecei a pesquisar muito, né? Vídeo no YouTube de Você blend fez de uma carne. análise, né? Eu fiz toda uma pesquisa. E aí eu descobri que tinha um óleo específico pra fritura. Não é um óleo que a gente compra de soja normal. É um óleo de algodão. Que é um óleo que só vende de balde, tipo de 15 litros, 18 litros. E é um óleo Específico que pra realmente é totalmente diferente pra fritura. Então, quando ela fritou a batata naquele óleo, ela falou, não, deixa comigo que eu vou fritar e... Eu vou manjar. lá. minha avó tirava Especialista onda. na batata. Ela tirava onda na batata. Ô, Éder, pergunta uma pergunta pra você aí, que todos os bateristas que você conhece aí, os caras falam que você ensina um método chá com pão. Como é que funciona pra mim? Fala pro pessoal aí, se que baterista é? que eu conheço aí que você já ensinou. É o passar Elon aí. Musk da bateria. Chá com pão. Chá com pão. Eu já Fórmula. passei essa fórmula pro Gui, Já. pro Jonatas também, ele tá de prova, o Joe. mundo. Algumas pessoas aí já depois. que é fácil, ó, é simples, ó, impressa aqui. Quer uma garrafinha também? Aqui a baqueta aqui, aí você faz assim, né? Quer uma garrafinha ou não precisa? O bumbo, né? Chá com pão. Chá com pão. Chá com pão. E assim vai, entendeu? Assim vai. Aí o foi. bulbo é o pão. O Gui tá de prova ainda. Quanto tempo demora pra comer? Pra pegar o chá com pão. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Hoje nenhuma marca instantâneo. te chamou pra representar? Bateria? Alguma coisa nesse Mano, sentido? boa pergunta. Eu tenho alguns patrocínios hoje. Não tenho ainda um patrocínio de nenhuma marca de batera ainda. Mas eu tenho hoje alguns patrocínios. Eu tenho o patrocínio de uma loja de música que chama Alabama Music, que fica no Rio de Janeiro. Legal. Que me patrocina com tudo que eu preciso, todo equipamento, baqueta, peles, pratos, tudo que você imaginar de bateria. Tem o patrocínio da Hard Bag, que são as bags que é onde eu levo o meu equipamento, minhas baquetas, os pratos, os tambores, tudo. Tem o patrocínio do Vinil Drums, que faz as peles de bumbo customizada, que fica na frente, que é totalmente... Qualquer pessoa que quiser customizar uma pele, chama É esse com cara, ele. que é top. Tem o patrocínio da academia Sport Swift, que tá fortalecendo... É o mesmo? Sport Sport Swift. Swift? pra dar uma- Sport É, Swift. malhadão, Os né? antebraços. O champ do Braço Pumps. pra dar um... Mas começou agora, então, pelo jeito. O patrocínio... É. O Vai muito tempo. Não, o patrocínio da Sport Swift é um dos patrocínios mais recentes que eu tenho. Se eu não me engano, fazem 3 ou 4 meses que eu tenho esse patrocínio fechado. Mas na realidade, pra mim, é muito complicado esse lance do treino, né? Porque como eu fico 15 dias fora e eu fico o restante em casa, então, por exemplo, se eu treinar 15 dias, os 15 outros dias 15 que eu fico fora, eu já comendo lanche. comendo besteira pra caramba, então come tudo errado, você não consegue treinar na estrada. Então é aquilo, aqueles 15 dias que eu fortaleci, que eu ganhei, bem dizer, esses 15 eu tô perdendo. Só que é legal, assim, uma coisa que eu tô sentindo, que eu senti nesse último mês, é que meu corpo, ele tá um pouco se adaptando com isso, com essa questão desses 15 dias. Então, por exemplo, o meu treino, basicamente, ele não é um treino pra ganho de massa muscular, pra ficar musculoso, pra ficar forte. É pra resistência, justamente, pra fortalecer os membros, os músculos que eu uso muito na batera, que é o quê? O braço, o antebraço, o punho, as mãos e as Certo. duas pernas. Então é essa parte que eu dou mais ênfase no meu treino. E lá na Sport Swift eles montaram meu treino, personalizadão pra tudo isso aí.
Você chegou, Então tá top. Você tem uma amizade com outros bateristas de outros lugares, assim? Tenho, mas só antes de responder Tá. essa pergunta, só finalizando, e também tem um patrocínio de capas de pratos, né? Que é do Cleiton, do meu amigo lá de Piracicaba. Capas da Mamãe, que é a marca dele, né? Que é a mãe dele que faz, então pegou esse nome, Capas da Mamãe. Ele só recebe, né, mano? Aí, é. O cara escreve. Ficou... Jogou tudo nas Ficou- costas da mãe, Mas, velho. mano, Você acha que capas você tá da certo? mamãe. É bem legal essas capas, porque ela protege muito o prato, assim, na hora da viagem, do equipamento. Bem legal. E qual foi a pergunta mesmo que você fez? Se, por exemplo, eu trabalho na usinagem, então eu tenho Sim. amigos mais ou menos nessa área. Você como baterista, você tem uma roda de amigos, assim, que um vai conversando com o outro, um vai trocando ideia, experiências? Sim, com certeza. A gente tem que ter esse network, né? Esse contato, né? Amizade contra os bateras, com outros músicos, né? É muito importante. Até para troca de experiência, ou, aconteceu isso comigo, comprei um equipamento tal, é legal, comprei esse equipamento, não gostei, então não recomendo. Ou, até mesmo, por exemplo, muitas das vezes é legal você ter esse vínculo que um indica o outro para trabalho. Por exemplo, se eu não posso ir para um trabalho, eu indico você. Ou se você não não, pode, não. você me indica. Então isso é E muito, o Gui, E um vai isso é muito ajudando o legal. outro. Quem que é o outro baterista que, assim, que tá autorizado pelo Fernandinho a te substituir ou sei lá? Sim, ou mano, lá no vice-versa? Fernandinho, lá, o outro batera chama Vinícius Figueiredo. Ah, Ele é já- ele é já o baterista ouvi falar. que faz lá junto com a gente. Gui, O anterior a você, Então, o Assim. anterior... teve alguns bateras que passaram, né? Mas um anterior que tava antes de mim era o Felipe Alves, que hoje toca com o Djavan. Alves é outro Da patamar. hora. Javan. Bom demais. ô Gui, você tinha comentado que o Fernandinho preza muito por família. Sim. E como é a disciplina com os músicos? Se algum músico ramela familiar, se alguém erra lá, é cortado do grupo, como é que funciona? Já teve ocasiões de músicos já terem algum caso extraconjugal e infelizmente ele não admite isso. Infelizmente não, felizmente, né? Ele não admite isso, porque ele é um cara que ele serve a Deus, mano. E a Bíblia é o manual, é o nosso manual. E na Bíblia é clara sobre isso, sobre adultério. E se Deus condena isso, por que ele não vai trabalhar dessa maneira? Então, é cortado, sim. E todos os músicos são evangélicos ou não? Ele preza, na banda dele, ele preza por isso. Todo Todos mundo ser evangélicos. cristão, exatamente. Tem artistas que não prezam isso, mas ele preza essa Já teve Essa- alguma sei lá. treta treta de que você fala? entre a banda? Não sei. Faz isso, eu não quero fazer isso. Toca Mano, desse jeito, eu não eu quero tocar eu não assim, digo, não sei. Eu não digo treta, mas eu digo É, assim, divergência. às vezes um pensamento diferente, né? Por exemplo, não na questão da tocada, né? Toca assim que fica melhor assim, porque isso aí não. Cada um tem a Tem que sua to- área. Cada um tem a sua área. Não adianta eu ser baterista, você é o baixista, eu querer se intrometer, você tá fazendo errado. Quem sou eu pra falar, pô? Você que sabe o que você tá Eu fazendo digo certo isso e errado. porque às vezes no louvor das igrejas a gente vê que tem muita gente que dá pitaco, né? Vixe, mas tem uns- aí é um outro mundo que eu vou falar sobre isso também aqui, que é legal. Mas, por exemplo, lá, mano, ali é todo mundo profissional. Todo mundo sabe que tá ali pra fazer o seu trabalho. Então, todo mundo sabe o que tem que ser feito. Agora, às vezes, uma divergência que acontece, uma coisa besta, às vezes, Horário. por exemplo, horário, ou questão, um quer comer, outro não quer. Entendeu? E é coisinha simples. Coisa tranquila. Mas não é tipo uma treta. É só mas por que você vai comer agora? A gente tá indo embora. Não, mas eu tô com fome. Entendeu? Coisinha simples. Ah, tá. Mas é nada demais, Nada assim, que entendeu? atrapalhe, Nada que assim. atrapalhe. Mas igual você falou, sobre no caso das igrejas. De que às vezes um não aceita o que o outro fala, um não admite e tal. A igreja é um ambiente muito complicado falar sobre isso. Por quê? Na igreja, você tem pessoas voluntárias. Você não tem pessoas profissionais Ai. ou assalariadas fazendo aquilo ali. Interessante. verdade. Isso é bem E interessante. consequentemente com isso, o que acontece? Você tem um líder que está à frente daquele grupo. Só que às vezes os liderados que estão abaixo dele não respeitam a opinião daquele cara. Aí o cara fala assim, fulano, faz assim. Ele fala, não vou fazer. Só que como que o cara líder vai falar pra esse cara, não, você tem que fazer assim. Só sendo que o cara é voluntário, pô. O cara não é assalariado, o cara não tem obrigação de estar ali. Mas automaticamente é um pensamento errado. Por quê? Primeira coisa, na minha visão, quando o cara entra no Ministério de Louvor, ou em qualquer outro ministério da igreja que seja, o cara tem que pensar, pra que eu tô entrando nesse ministério? Eu tô entrando pra me aparecer? Pra estar em evidência? Porque tem muita gente que entra só pra Tem isso. bastante, hein, Gui? Nossa, Só pra no dia isso. de hoje tem um monte. Agora o que acontece? A pessoa tem que entrar com o pensamento em quem? Eu tô ali pra
fazer a obra pra quem? Pra Deus. Então eu vou dar o meu melhor pra Deus. Se o cara que tá acima de mim, que tem mais conhecimento do que eu, tá falando que não tá bom, pô, então peraí, alguma coisa tá errada. Alguma coisa, o que eu preciso fazer pra melhorar? Você fez essa diferença muito boa, né? Entre... Ali é um profissional, né, cara? Ali é Exato. profissional. Exato. É profissional. É como qualquer outro trabalho ali. Exatamente. É profissional. O Fernandinho, basicamente, é o quê? Uma empresa. É uma empresa. É uma empresa, onde tem funcionários, ele é o patrão e tem os funcionários. Ele vai cobrar dos funcionários o quê? O que ele quer que seja cobrado. E uma outra pergunta antes que eu esqueça. Todo mundo lá, por exemplo, hoje tem a igreja A, a igreja B, a igreja C, diferencia um pouco entre elas. Lá, cada um vai para uma igreja. Sim. Lá não tem essa... Eles não colocam, por exemplo, de domingo eu não trabalho. De sábado eu não trabalho. Olha, a minha igreja pensa dessa forma. A minha igreja pensa dessa outra forma. Lá não tem essas discussões. Não, de maneira nenhuma. Porque é o seguinte, é trabalho, pô. Independente de você trabalhar no Fernandinho ou trabalhar numa empresa e você congregar numa igreja. Se eu trabalho numa empresa, vou dar um exemplo aqui, numa Bosch da vida, e a minha escala é de domingo à noite, eu não vou conseguir estar na igreja de domingo à noite. Eu não posso chegar pro meu patrão da Bosch e falar assim, ó, é o seguinte, o meu pastor não me permite que eu venha trabalhar de domingo porque eu tenho que estar na igreja. O cara vai falar assim pra você, beleza. Na segunda-feira você vai lá, sua carta de demissão tá assinada, pô. Interessante isso aí. É isso, pô. Então, por exemplo, o lance da igreja, o que acontece que às vezes a galera rotula muito, é que o quê? A galera quer que seja um julgo pesado. Mano, a igreja não é um lugar onde as pessoas têm que ir pra ser julgadas, não é um lugar onde tem que implantar um julgo na pessoa, pra pessoa se sentir pressionada, se sentir oprimida. De maneira nenhuma, mano. A pessoa, ela tem que ter o quê? A igreja, o templo físico, é um lugar de comunhão com os irmãos. Porque a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja é cada um da gente. Somos nós. Então, ali é pra quê? Pra gente ter a comunhão e prestar um culto racional a Deus. Em união. Em união, em comunhão. Só que, obviamente, se eu não posso estar ali, Deus conhece meu coração. É diferente eu ter uma escala no meu trabalho e não poder estar presente no culto porque eu tenho que trabalhar, do que eu estar deitado em casa e falar... Na moral, não vou hoje no culto não, tô cansado. Ou eu vou... tá passando o jogo do Brasil, vou assistir o jogo do Brasil. Mano, Deus conhece seu coração. Sim. Aí você vai prestar contas pra Deus, não é pro pastor, não é pra ninguém. Sim, com certeza. Ponto final. Certeza. Esse e pensamento... o jugo pesado que tá arrancando muita gente da igreja. Né? Exatamente, porque muitas das vezes os determinados pastores, os determinados líderes, não têm uma visão disso aí. Aí o que acontece? Começa a julgar o cara, começa a pressionar o cara, e o cara fala, pô... Aí o cara fica em cima do muro. Pô, quem tá certo, quem tá errado? Aí a dúvida é implantada na cabeça dele. Você comentou que é sempre importante estar olhando à frente do que onde você tá... Né? Você tá presente ali, sempre olhar o futuro, sempre almejar algo. Você consegue enxergar alguma coisa daqui a alguns anos? Na música? No seu trabalho, isso. No trabalho, mano, assim, eu consigo. Eu vejo que cada lugar que eu vou tocar, cada dia mais, assim, o meu nome, vamos dizer assim, está sendo conhecido, né? Mas você se vê fora, por exemplo, do Fernandinho? Sim. Daqui a alguns anos? Sim. E, consequentemente, isso, querendo ou não, conforme a gente vai ficando conhecido, outras pessoas vão vendo o nosso trabalho. É igual, por exemplo, mais uma vez, se você trabalha numa empresa e você é um destaque naquela empresa... Outras pessoas vão ficar de olho em você. Com certeza. Então, consequentemente, vai aparecer o quê? Propostas de trabalho melhor para você. Às vezes uma proposta de salário, uma proposta para você mudar às vezes para outro país, com casa, entendeu? E assim, da mesma maneira funciona na música. Se tivesse uma proposta hoje de uma banda não cristã, você iria? Para mim teria que valer muito a pena. Porque é o seguinte, outra coisa também que a galera mistifica muito e rotula muito é o quê? Que músico cristão que congrega numa igreja não pode tocar no meio secular. Pra mim, isso aí tá totalmente errado, o cara que rotulariza isso. Eu vou te explicar o porquê. Porque é o seguinte, ele tá trabalhando. Aquele é o trabalho dele pra sustentar a família dele. É a mesma coisa, o cara que é um eletricista e o cara é evangélico. Aí liga um cara de outra religião pra ele, o meu chuveiro queimou, você pode vir arrumar? Aí ele vai perguntar pro cara, você é cristão? Você é evangélico?
Se o cara falar pra ele, não, desculpa, então eu só trabalho com cristão. Desculpa, meu amigo, se você É sério, é sério. Se o cara Não, eu entendi o rotularizar isso, Sim. a família dele passa fome. Ele não paga a conta de água, não paga a conta Ele de tá luz. sendo profissional, né? Ele tá sendo antiprofissional. É. Agora, se você é um profissional naquilo que você faz, você tem que atender todas as áreas. Agora, basta você decidir se você vai querer aceitar aquele trabalho ou não. O trabalho ele vai vir até você, igual você falou. Se surgir uma proposta de emprego pra mim, fora do gospel. Um exemplo, tá, que eu vou te dizer. Anitta. Vamos supor que a Anitta me liga, eu quero você na minha banda. Eu, Guilherme, eu iria tocar com a Anitta? Aí eu tenho que botar na balança. Qual o salário? Quais os benefícios? Porque é o seguinte, na minha visão, tá? Na minha concepção. Certo. Tô só dando um exemplo aqui, citei o nome dela, mas tem muitas outros artistas. É uma música que eu não gosto de ouvir. Por quê? Essa é uma pergunta que eu ia fazer também. Por quê? Ofende. Se você não tocaria um estilo musical. Não, Eu ia não. fazer essa pergunta agora. Eu Porque, não- tipo assim, Gui, tem... Já veio na mente Pablo todo mundo, né? Vittar. Você Tem- tocaria... Não. Tem bandas hoje. Tem bandas hoje. Que não tem como. música. MC Pipoca. Pipoquinha. Porque, como você diz, né? Que você tocaria porque você é algo profissional. Exato. Mas tem bandas hoje, tem pessoas que cantam hoje que difama o evangélico, difama o nome de Deus. Ai, E como você é um interessante, hein? servo de Deus, você ia apoiar, tipo, não é apoiar, mas você tá tocando para essas pessoas que Isso. praticam essas Não coisas. seria estar Como na que roda seria isso? dos escarnecedores? Isso, exatamente. Essa... Justamente isso aí. Aí vamos lá. Aí entra no ponto, voltando esse ponto que eu falei. A gente não Da pode análise. de julgar. Eu não posso rotularizar porque eu sou da igreja, eu tá num ambiente desse. Só que cabe a mim, eu tenho livre-arbítrio. Deus deu Exatamente. livre-arbítrio para cada pessoa. Deus deu livre-arbítrio para mim decidir se eu quero estar naquele lugar ou não. Então, por exemplo, verdade. igual eu citei, dei um exemplo da Anitta, mas existem muitos outros cantores. Se pra mim aquela música, ela ofende, pra mim, tá? Guilherme, ofende os meus princípios, eu não estaria naquele lugar. Mesmo Aí- se tivesse uma condição Mano, melhor. vou te dar um exemplo. Vamos supor que no Fernandinho eu ganho 1.000 e a Anitta me chamasse pra ganhar 1 milhão. Ela ofende os meus princípios. É verdade. Eu não iria. Ah, Bacana. Eu, Valores, Guilherme. né? Sim. Mas eu conheço amigos que iriam, por causa do valor, mesmo valor. estando na igreja. Só que é o pensamento dele e eu respeito o pensamento dele. Eu não vou julgar o cara por isso. Quem tem que julgar ele é Deus. É Deus, não sou eu. exatamente. Entendeu? Ele, às vezes, ele tá com o pensamento do quê? De sustentar a família dele. E eu não julgo, e eu não vou falar assim, que ele tá certo ou tá errado. Cabe a ele decidir isso. Se a música ofende os meus princípios, eu não estaria ali. Agora eu vou fazer uma pergunta mais... Não no estilo de ser cristão ou não. Sim, Gosto. gosto musical. Gosto musical, exatamente. Gosto musical. Não tô falando assim, é forró gospel ou não gospel, ou Sim. funk gospel ou não sim, gospel. sim. É, o seu estilo. Eu gosto desse estilo e não gosto desse estilo. Mas um gosto, não que o estilo é ruim ou é bom. Sim. Gosto seu. Sim. Mano, acredito que todos os músicos, todo mundo que vive da arte, né? Até o dançarino, o cara que trabalha no teatro, a música tá envolvida ali naquele negócio. Porque pro cara dançar tem que ter uma música de fundo. Sim. Pro cara fazer um teatro, às vezes tem que ter uma música ali, tem que ter um suspense, tem que ter um negócio. O cara tem que no- envolver ali. Exato, exatamente. Igual um filme, não existe filme sem música. Se Sim. tiver um filme sem música, fica totalmente sem graça, totalmente estranho, sem nexo. Então o que acontece? A música, ela tá em todo lugar. Só que, por exemplo, pra mim, Guilherme, hoje os estilos que eu mais gosto de tocar é o rock, é o pop, é o black, é o R&B, é o hip hop. Gosto muito de tocar vaneira, que é o sertanejo. Gosto muito de tocar isso. Sertanejo? Gosto muito de tocar salsa, gosto de tocar samba. Eu sou músico, eu gosto de tocar muitos estilos. Então, eu não tenho um estilo que eu vou falar assim pra você, eu não gosto de tocar isso. Eu sou músico, pô. Eu tenho que... Mas tem estilos que evidenciam mais a bateria do que outros. Tem, por exemplo, rock and roll. Rock and roll, mano, a bateria... fica em evidência, querendo ou não. Verdade. Por conta, às vezes, da pegada, do pedal duplo, da pressão guitarra, fica muito em evidência. Agora, por exemplo, um estilo que a bateria não aparece tanto, no axé. Quem que aparece mais no axé? A percussão. A percussão. A percussão é a que tá mandando tudo, entendeu? Então, você sabe disso, mas não é porque eu não vou estar em evidência naquele estilo que eu não gosto daquele estilo. Uma entendeu? pergunta que você falou agora me veio à mente. Você falou que o Fernandinho gosta que você sempre toque, e eu acho que é o correto, conforme o padrão. Existe um padrão
Você não fica com vontade de soltar a mão às vezes? Tipo assim, porque você tá engessado, sempre engessado, parece que já toca até sozinho, né? Você não tem vontade de falar assim, nossa, eu queria pegar um dia e arrebentar assim, soltar, fechar o olho e deixar a bateca... A bateca. Você não tem vontade de deixar ela fluir assim, cara? Até tenho. Só que se eu fizer isso aí no outro dia, eu já não toco mais. É. E outra, Entendeu? ele Mas tem não essa talvez lá. liberdade no final das Tem músicas, um né? momento, ou tem na sua casa, ou na minha casa eu gosto. Eu vou soltar aqui, Tem um momento seu assim que você consegue fazer isso? Tenho, claro que eu tenho. Por exemplo, quando eu tô tocando com o Fernandinho, eu toco o arranjo original da música. Aí, por exemplo, igual o Fur falou, tem um momento que eu posso soltar um pouco mais de nota. Por exemplo, quando isso, né? Que hora acontece isso? No final de uma música, que tem uma terminada. Ali eu posso me soltar, fazer o que eu quero. Porque ali não tem um padrão. Ou, por exemplo, vai ter um solo de bateria, aí é livre, um solo de bateria. A não ser que seja um solo de bateria criado, que a gente chama, né? Moldado. Então, por exemplo, vai ter um solo de bateria que é sempre aquela mesma figura, aquele mesmo molde. Então eu tenho que executar igual. Entendeu? Agora, por exemplo, quando eu tô na minha casa, quando eu tô estudando, eu tô tocando uma música e eu coloco as coisas que eu quero, entendeu? Vou te perguntar uma outra coisa. Não só no Fernandinho, mas Sim. muitas bandas fazem isso. Diante do Trono fazia muito isso. Por exemplo, Sim. tá ali tocando, aí chega o momento da ministração. Sim. Cara, a ministração é ensaiada? Não. Porque assim, ó, você ouve às vezes, cara, a batera, a guitarra, parece que flui tão perfeito com o que ele fala, ele sobe no momento correto que a bateria ele desce. Tem a sensibilidade ali de você estar sentindo que ele tá num momento assim mais eufórico, mais calmo. Porque parece ensaiado, eu vou falar bem a verdade. Parece ensaiado porque no momento do culto ali que você tá no meio do louvor, se não é a pessoa ministrando e tocando junto, parece que não sai nessa perfeição. Sim, voltando a falar. Ali a gente tem pessoas extremamente capacitadas para fazer aquele papel, aquela função. Pessoas profissionais fazendo aquilo. Então, igual você falou, no momento da administração parece ensaiado. Só que o que acontece? Não existe Não isso. é. Só que existe um diretor musical. O que é o diretor musical? Isso é interessante. É o cara que tá por detrás do artista, por detrás do ministrante. Então o cara tá, por exemplo, Fernandinho tá ministrando, quem é o nosso diretor musical na banda? O Levi, tecladista. Ele tem um microfone com ele, onde ele fala com toda a banda, inclusive Fernandinho. Então, por exemplo, Fernandinho tá ministrando, é só tecladinho. Só que existe também a minha percepção musical, a minha percepção, eu tenho que estar ligado no que ele tá fazendo. Então, se eu, Guilherme, tô sentindo que ele tá vindo mais com a voz, ele quer crescer a ministração, quer chamar a banda, eu tenho que estar atento a isso pra ir com ele. Só que se eu tô moscando, tô desligado, tem o diretor musical pra falar, Ô, Gui, acorda aí. Não, ele vai falar, galera, próximo compasso, vamos entrar todo mundo, por exemplo, em Ré sustenido. Gui, vai construindo na bateria aí. Então eu vou construindo, eu vou começar marcando de boinha ali, o prato, condução, e a banda vai fazendo junto com ele. Ele vai falando, Dó sustenido, Ré bemol, Lá, Fá, Ré com baixo não sei o que lá. É como se fosse um maestro. Exatamente, ele é um maestro, ele vai conduzindo a banda. Só que muitas das vezes, quando a banda, ela tá muito bem entrosada, engajada, tocando todo dia igual é a gente, o cara nem precisa falar mais, vai entrando, você vai já entrando. próprio sente um outro. A gente tá olhando pra ele ali e a gente se olha. Então, por exemplo, viu que ele começou a querer crescer, Só no a gente olhar olha, um só no olhar a gente já entendeu. A gente quer pra entrar, ninguém precisa ficar falando, entra. Agora, quando, por exemplo, na igreja, voltando a falar, tem pessoas profissionais que tocam, mas tem muitas pessoas que são voluntárias, que não são profissionais, que não sabem o que é pra fazer numa hora dessa. E se não tem dentro da igreja, dentro do grupo de louvor, um diretor musical para aquilo ali, pra direcionar aquelas pessoas, dificilmente vai fluir. Aí, igual você falou, o cara tem que estar ali, puxando. Você tá entendendo? Essa é a diferença. Ô, Gui, Uma pergunta, Pode falar. curiosidade, né? Tem muita coisa que vocês colocam em VS ou só um detalhe ou outro? Sim, no caso lá no Fernandinho, a gente coloca no VS aquilo que não dá pra ser feito no ao vivo. Explica o que é VS, cara, que agora eu fiquei perdidão. Legal, vamos lá, vou Explica explicar. o que é VS. O VS, na realidade, é uma sigla que a gente usa que não tem nada a ver, mas o nome correto a ser chamado é backing track.
O que que é backing track? Backing track são coisas... Antes, quando a gente vai produzir um CD, vai gravar uma música, a gente entra dentro do estúdio e a gente começa a fazer uma guia daquela música, uma estrutura, né? Não tem nada, tem só a letra. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a cifrar aquela letra. Certo. Pô, que tom que vai estar essa música? A música vai estar em dó. Beleza. Então, começa em dó, aí tem a introdução. Criamos a introdução. Um exemplo. Dentro da introdução, tem o teclado. Tan, dan, 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 tan, dan. Beleza. Só que aí também eu vou colocar um pad. Aí eu vou colocar um órgão. Eu vou colocar um monte de coisa. Só que, por exemplo, quantos tecladistas tem no ao vivo? Um cara só. Como que eu vou fazer esse monte de efeito? Não tem como. E isso é o backing track. O backing track, o VS ou sequência que o pessoal chama, é nada mais nada menos que o quê? Essas coisas que foram gravadas no estúdio que não dá pra serem executadas no ao vivo. Os elementos... Não tem como colocar no ao vivo? Até tem. Ou alguém joga na mesa isso Não, daí? até tem como você fazer isso ao vivo. Só que, por exemplo, se tiver 4 linhas de teclados, tem que ter 4 tecladistas para executar aquilo ali. Se tem 6 linhas de guitarra, tem que ter 6 É tecladistas. por isso que parece que o gravado sempre é mais cheio do que o ao vivo. Por causa disso daí ou não? É, só que, por exemplo, se você for ouvir um CD do Fernandinho, uma música do Fernandinho, por exemplo, Galileu, você ouviu agora no seu carro, e você tá indo pro show dele, e ele vai cantar Galileu no show. A mesma coisa que você ouviu no carro é a mesma coisa que você vai ouvir lá no ao vivo. Por quê? Ele usa o VS, como o Thiago perguntou. Ah, tá. Aí o que ele usa no VS? Então coloca ao vivo. Você falou que não dá pra usar. Então dá pra usar no ao vivo. Não, eu disse que dá pra usar no ao vivo, eu entendi sim. que não dava pra Não, usar. dá pra usar no ao vivo. O VS a gente usa no ao vivo, o backing track, a gente usa no ao vivo pra quê? Aqueles elementos que não dá pra gente executar em uma pessoa só, porque a gente tá executando uma linha. E Só que existe tem várias isso pra camadas. todos os instrumentos? Existe isso pra todos os instrumentos. Só a bateria, que normalmente é só uma linha, né? Só que, por exemplo, existem elementos percussivos, existe loops, né? Que é o... Então o cara tá fazendo aquele loop. Como que eu vou estar fazendo aquele loop sendo que eu tô tocando uma bateria? Não tem como eu fazer aquilo. Entendeu. Não tem um percussionista ali. Então tá no VS. E aí, respondendo a pergunta do Thiago, que é o que tá no comando da parada aqui toda. Thiago é o nosso maestro. É, o maestro, Maestro do podcast. Então, o que acontece? No Fernandinho, a gente coloca somente o que é necessário no VS. Agora, tem locais, tem bandas, até mesmo dentro de igreja, que a galera põe, tipo, por exemplo, tem lá 2 guitarristas. O cara deixa os guitarristas no VS. Além dos guitarristas, tem a guitarra no VS. Tem os back vocais, mas deixa os back vocais no VS. Na minha concepção, pra quê? Pra quê? Não faz sentido. Aí, o que vai acontecer com o som? Vai virar uma bola de neve, vai virar uma salada. Não tem definição, não tem nada. O VS, ele limita o tempo, por exemplo, da ministração. Ele sabe que ele tem 1 minuto para ministrar, 2. Sim. E aí tem que seguir por aí. Exatamente. Só que hoje existem programas para isso. Existe um programa que é o programa que a gente usa lá no Fernandinho, que é chamado de Ableton Live. O que é o Ableton Live? Ableton Live nada mais é que um software, uma DAW de gravação. Assim como Logic Pro, Pro Tools, Reaper, como outras que tem. Você falou... Pode terminar. Aí o que acontece? Dentro de qualquer outra plataforma, a não ser o Ableton Live hoje, não é possível você transitar na track, no VS. Então, por exemplo, se você botou o VS, ele tem 4 minutos, ele vai durar 4 minutos. Por que a gente usa dentro do Ableton Live? Porque dentro do Ableton Live, a gente coloca a track lá, o VS, e tem como a gente mapear ela. Dentro desse mapa, eu consigo ir para a parte que eu quiser, voltar quantas vezes eu quiser, adiantar se eu quiser. Então, no caso, por que a gente usa isso lá? Justamente porque o Fernandinho ele gosta de ministrar. Então, na hora da ministração, normalmente não tem VS. Mas se tem uma música que tem o VS e ele quer ministrar no meio, a gente fica fazendo um loop naquela parte. Vamos supor, igual você disse. Ele tem 1 minuto para ministrar. Só que ele quer ministrar 5, a gente fica fazendo um loop ali só naquela parte, por conta desse programa que possibilita fazer isso. Senão fica igual playback, né? Se não, é justamente isso. Por que o show do... Mano, muita gente fala assim, mano, o show do Fernandinho é diferente dos outros artistas, das outras bandas. Por quê? Justamente por conta disso. Ele não é um cara que ele fica engessado no VS. Ele não fica ali, ele não segue o padrão. Ele faz o padrão dele. E é isso que deixa ele diferenciado. Uma das coisas, né? Não só isso, mas uma dessas coisas. Que legal. Você tem alguma coisa que você gostaria de deixar de uma mensagem pro pessoal aí? Ou alguém que tá começando na bateria? Seria legal. Alguém que começou, gosta do instrumento.
um menino, um jovem, uma garota, gosta do instrumento, gosta da bateria e está começando. Qual é a sua experiência? O que você falaria para essa pessoa que está começando, gosta da bateria e tem um sonho de crescer? Sim, maravilhosa essa pergunta. Eu acho que uma das dicas principais que eu vou deixar aqui pro pessoal é assim, se você quer seguir na área da música, ou em qualquer área da sua vida, mas principalmente na área da música, na bateria ou em qualquer outro instrumento, estude o seu instrumento. Estude. Corra atrás de estudo, de um profissional capacitado para te ajudar nesse caminho, que ele vai te orientar da maneira correta. Segunda coisa, tenha sempre humildade. Nunca queira ser mais que alguém. Independente se você tocar mais ou tocar menos, sempre mantenha humildade. E a terceira coisa, guarde o seu coração. Porque se um dia você conseguir alcançar um lugar de status, vamos dizer assim, de evidência, de destaque, o glamour, o palco, a plateia vem. E vem forte. E vem forte. Só que se você não tiver a cabeça no lugar, você não souber da onde as suas raízes, você se vende. Você é influenciado. Você é influenciado. Então, essas 3 dicas. Legal. Estude, tenha humildade e guarde seu coração. Ô, Gui, fala pra gente aqui um sonho seu que ainda não se realizou, que você tem em mente. Mano, acho que um sonho meu que ainda não se realizou é viajar pra fora do país. Viajar pra fora. Viajar pra fora. Pensa em ter filhos, Gui? Sim. Quantos? Uns 2, acho. Os 2? É. Deixa ele ter o primeiro. Mas Deixa ele ter o primeiro, depois ele vai ver o número. Você vai aumentar. vamos ver. Fala aí, Davi. Quero Davi ter nem outro. dorme mais. Quero outro. Ah, tá Quero na outro, coragem. já pra crescer mano. junto, já. Tá na A coragem. visão já tá fabricando o próximo já. Tá tentando, né, mas... Tá difícil. Ele gosta dessa fase de treino aí. Precisa escalar o time e pôr pro campeonato agora. É isso aí. Fala pra nós, Éder. Quantos filhos você pensa em ter, meu menino? Centos filhos. Tá Mas treinando? Mas eu já pegou um... Treinando. Tá treinando? Já pegou um filho mais velho. Chaveirinho já, né? Pulou a face. Éder, tem mais alguma pergunta pra gente finalizar? Alguma coisa? Davi, alguma pergunta pra finalizar pro Gui? O Gui, Sim. você vai lembrar dessa cena lá no Nazareno Central, Reviva. Lembro. Foi a primeira foto sua Lembro, com lembro, o Fernandinho, né? Lembro disso aí. Que eu tirei. Naquela época você não imaginava que ia estar um dia com ele, né? Mano, eu não imaginava, mas eu naquela- já tinha o sonho de tocar com ele. Você tinha um objetivo. Já tinha um objetivo. Tanto é que, mano, aquele dia lá, eu tirei foto com todos os músicos. Eu lembro. E eu queria tirar foto com ele, pô. Tipo assim, coisa de moleque mesmo, né? Sim. Tal, de E querer. foi algo rápido, né? Foi muito. Foi foi- 10 segundos assim a foto. Foi. Tá, acabou. Acabou. Só que, pô, é muito legal hoje, porque, inclusive, eu já mostrei pra ele, a gente às vezes conversa disso, de ter esse antes e esse depois. Da hora. Sabe? Tipo, ter essa foto quando eu tinha ali, foi em 2012, eu nem lembro quando, acho que eu isso tinha aí. uns 14 anos nessa época, 15 anos. Você tava no estilo Justin Bieber ainda? Não tava. Não, já Eu tinha tava- acabado de cortar o cabelo. Tinha acabado de... Tinha. Eu lembro dessa fase de Justin Chinelinha. Bieber do Gui. tinha acabado... Eu tinha acabado de cortar o cabelo. E aí a gente foi nessa conferência, ele foi lá ministrar e eu tive a oportunidade de tirar essa foto com ele. E foi muito legal porque já mostrei pra ele, já pra galera e top, tal. é. E tipo, ver esse antes e ver esse depois. Hoje nossa. essa foto fica na cabeceira da Nada sua demais. cama. Não, Assim. fica nada, Vou dormir com meu ursinho. Vou dormir com o Fernandinho. Não, fica não. Mas é bem gratificante, assim. Eu agradeço a Deus todos os dias por esse privilégio, assim. Bem legal. É isso aí. Roda a vinheta. Agradeço, Guilherme. Valeu, Judeu. Mais um Tamo convidado aí do coração. Bom aqui no demais. podcast. Vou perguntar Mesa pro menino se a gente Quadrada. pode deixar um vídeo depois dele aí, tocando uma bateria, Vamos, arrebentando. não, né, Se vai ele autoriza? No meio, Claro, autoriza, pode, certeza, com né? certeza, com certeza. Pode ficar à Um vontade. vídeo aí do Justin Bieber também, algumas fotos aí. Pode ter a franjinha, né? Mas agradeço aí a apresentação, Guilherme, mais um convidado aqui Valeu. do Mesa Quadrada. É isso aí, Gui. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Até Judeu. mais. Até. Pra finalizar, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é louco. como é o Teletubbies quando vai acabar o desenho, como que é? Tá na hora. Na hora de dizer tchau. Tá na hora de dizer tchau. Valeu, rapaziada. Teletubbies, Tamo mano. junto.